Hoje eu vou contar a história do Brookhaven. Mas Miguel, o que foi, Juninho? Brookhaven nem tem história, é só um RP. Mal dá pra entender o que tá acontecendo. Bom, hoje você vai saber, Juninho. Tome! Bom, então, meio que tudo começou em chamado Jubileus. Meio que ele fundou a mais cidade de Brookhaven, onde todas as pessoas foi de Hospital Maple, de Adopt-me, de todos os lugares. Até foi o Lula. Bom, meio que um dia meio que deu um pouco errado. Um vulcão entrou em erupção. Daí, pá! Destruiu um monte de coisa. Só sobrando o que a gente conhece hoje. Então, todas as pessoas estavam brabas. Muito brabas. Por quê? Por causa que ele não sabe. Por causa que ele era o fundador, mas não sabia que tinha um vulcão. Mas que stunks, hein? Que stunks. Daí veio as coisas para outro presidente. Tinha o presidente. Tinha o Problems. Tô falando com o presidente de Brookhaven, mas eles queriam o Juleu 44667. Então, meio que fez umas coisinhas lá, né? Tudo normal. Até que um dia os cientistas de lá fizeram um portal que era até, até era dos dinossauros. Saiu um dinossauro de lá e matou quase todos os cientistas. Só que só o presidente sobrou lá naquela sala. Daí eles prenderam e colocaram no portal de volta. Mas enquanto isso, tinha um monte de gente reclamando, já que tinha matando todas as outras pessoas. E daí a maioria das pessoas estavam indo. Só que o presidente, aquele tal do 6667, meio que mandou uns dos melhores do FBI para caçar, mas infelizmente todos morreram. Bom, teve um que meio que sobreviveu para chegar para a cidade, só que no meio do caminho ele morreu por causa que saiu muito sangue, né? Então, daí eles tiveram que fazer outro. Então, Problems também estava lá, incluindo a famosa lenda do Guest 666. Quem não conhece, daí vai lá no canal do Smurfzinho. O Smurfzinho, ele é muito legal, gente. Vê lá. Então, meio que o Guest 666 foi. Daí o Problems desistiu, ser o presidente do Brookhaven, né? Óbvio, quem ia continuar pode ser negado, já que ele só é como youtuber, sabe, não tão conhecido na época. Então, daí o Guest 66 fez aquela cidade virar um inferno. Por quê? Nossa, Juninho, achei que você tava no vulcão. Eu voltei. Tá, e fala aí. Alguém levou ele pro hospital. Tá bom.
estranho. Bom, meio... Lembra aquele vulcão que eu disse lá no início? Então, ele abriu o vulcão com sua magia hacker que matou quase toda a população de Brookhaven. Então, meio que daí fez ficar naquele resultado mesmo, né? 25 anos depois, alguém chamado Hogwarts and 77 achou Brookhaven. Então meio que ele fundou a cidade pela segunda vez. Como as pessoas não conheciam lá, então resolveram ir, né? Daí meio que tava dando tudo certo. Só que a infância desde que descobriu era nada fácil. Meio que os pais dele maltratavam ele, infelizmente. Mas um dia deu um alívio para ele, em vez de ficar com medo. Que começou uma chama, ele foi a sobreviver naquela casa. Mas ele foi aliviado por causa que, mano, eles maltratavam muito o menino. Tanto. Que até um dia o menino resolveu sair. Só que o adulto achou ele e colocou na casa de volta. Então ele foi meio que colocado orfanato, e meio que eu não tenho mais coisa aqui só na infância dele. Então só na parte 2, mas continuando, né? Mesmo ano meio que um dia uma criança foi achada morta. Ninguém sabia quem era, mas tive dúvida entre Robin Hood, Julia Manigirl, alguém desconhecido que só tá na história porque sim, e o Prudence. Meio que o detetive foi lá investigar e meio que nas conclusões era o caso desconhecido. Por quê? Ele era um antigo fundador que tô com uma alma assim, né? Então meio que eles decapitaram um cara, né? Desconhecido. Daí, né? Quase ninguém falou de morte. Até aí. Daí meio que chegou presa do Roblox e pegou sua maleta do mal. E daí transformou essa cidade em um jogo. Com a maleta do mal, daí eles colocaram os arquivos no jogo. E que essas pessoas foram mortas. Só que no jogo ainda dá pra ver vestígios deles num lugar que nem eu sei, só tá aqui no roteiro, que é gigantesco. Então daí meio que veio um monte de pessoa lá jogando como se não tivesse história, mas eu contei. Ó, se vocês quiserem parte 2 eu vou fazer, tá? Vou me dedicar. E